A beleza da criação. Estudo de número 2. Ouvindo a voz de Deus. Evangelismo integrado. Seja bem-vindo à nossa segunda lição, no qual hoje iremos estudar sobre a criação. Há muitos que imaginam que o mundo foi criado com milhões e milhões de anos e surgiu o macaco e o macaco evoluiu e chegou até o ser humano. Mas nós sabemos que tudo que existe houve um Criador. E iremos estudar neste momento sobre a beleza da criação. Oremos. Santo e eterno Deus que estás nos céus, queremos, Senhor, te pedir sabedoria para compreender a tua santa e divina palavra. Ajuda-nos a compreender, dai-nos entendimento da tua parte, abençoa cada pessoa que está separando um momento nesse instante para meditar na tua palavra, para assistir esse vídeo, ser com essa pessoa, ser com a família dela, Senhor. Abençoa cada um de nós, dai-nos entendimento, sabedoria do alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. A beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? O dia a dia da criação. Nós sabemos que tudo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. É o que está escrito lá em Gênesis. Quando só havia Adão e Eva, Deus deu ali uma ordem para ambos realizarem. E todas as suas descendências deveriam assim prosseguir em adoração ao Deus Todo-Poderoso. No primeiro dia, Deus fez separação entre dia e noite. Você vai lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 em diante, fala que ainda não havia vida sobre a face da terra. Somente as águas cobriam a face da terra e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E naquele momento havia só trevas, somente escuridão. A terra estava coberta, era um mar imenso, universal, sem ilhas. Só era água por cima da terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia escuridão. E Deus fez agora a separação entre dia e noite. Note que no primeiro dia, quando Deus fez a separação entre o dia e a noite, ele não criou o sol e a lua no primeiro dia. Ele apenas fez aparecer a luz que fazia distinção, que ia separar o dia da noite. Primeiro dia, separação entre dia e noite. No segundo dia da criação do firmamento, ele fez criação do firmamento, segundo dia, separação entre o quê? Águas nas nuvens e água na terra. Então ele fez a separação, haja separação entre as águas sobre o firmamento e as águas abaixo do firmamento. Então águas sobre o céu, nas nuvens, e águas na terra. Já no terceiro dia da criação, Deus fez a separação entre terra e mares, e criação das plantas. No terceiro dia da criação, Deus fez tudo em 6 dias literais. Deus fez a separação. Havia somente água sobre todo o nosso planeta. E agora Deus disse: apareça a porção seca. E a terra se ajuntou, né? Ou seja, a água se ajuntou em um só local. E ali surgiu os mares. Então Deus fez a separação da terra e das águas. Já no quarto dia, houve o surgimento do sol, lua e estrelas. Então, só no quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia da criação, Deus fez os peixes, animais marinhos e aves. E note que Deus disse bem assim: haja, né? Povoe-se as águas de enxames. E de repente ali surgia vários tipos de peixes diferentes. E
os animais já surgiam. Por quê? Porque Deus já havia feito na sua imaginação, na sua mente, já havia criado cada detalhe dos animais e das aves. Na sua imensa sabedoria e no seu poder, Deus agora deu forma àquilo que já havia criado em sua mente. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres e o ser humano. Então, para todos os animais, Deus deu ordem e eles passaram a surgir. Mas para o ser humano, como nós veremos mais adiante, ele colocou a mão na massa. Ele fez o ser humano com as suas próprias mãos. Dia a dia da criação, e criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. O sétimo dia da criação é o sábado. O sábado é abençoado por Deus. Foi o dia que Deus escolheu por ser humano, para o ser humano descansar dos seus afazeres. O fato de Deus ter descansado no sétimo dia não quer dizer que ele estava cansado, porque Deus não se cansa, mas porque o ser humano precisa de um dia de descanso para refrigério da sua alma, do seu espírito, da sua mente, para uma comunhão íntima com Deus, para ficar livre das preocupações do seu dia a dia, das contas que tem a pagar. Esse dia é para a pessoa colocar tudo de escanteio e pensar somente em Deus. Colocar tudo de lado, tudo aquilo que atrapalha a mente, tudo aquilo que perturba a consciência, no sentido de contas a pagar, serviços a fazer. Então, todas as nossas tarefas do nosso dia a dia têm que ser deixadas de lado, porque o sétimo dia é um dia de descanso. Muitos dizem que nada, o sétimo dia é dos judeus, foram os judeus que criaram isso é coisa do Velho Testamento. Note que quando Deus descansou no sétimo dia, só havia Adão e Eva sobre a face da terra. E Deus deu a ordem a Adão e Eva que descansassem no sétimo dia. E essa ordem era para todo mundo descansar. Nós veremos em uma lição mais para frente que o sétimo dia será guardado até no novo céu e na nova terra. Então, é propósito do inimigo roubar essa oportunidade do ser humano adorar a Deus, guardando o sétimo dia da criação. A beleza da criação divina. Como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, verso 2. Como era a terra antes de ser criada? A terra era sem, tracinho e. Consegue lembrar? De alguma forma você já leu, acredito, Gênesis capítulo 1, verso 2, como era a terra. E o texto diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Vamos ver a resposta? A terra era sem forma, isto e o que? E vazia. A terra estava sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Lendo Hebreus capítulo 11, verso 3, Salmos 33, versos 6 e 9. Mediante a palavra de quem? Ele falou e tudo se ordenou e tudo passou a... Vamos ver na Bíblia. Está aí, Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Já em Salmo capítulo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca
o exército deles. Salmos 33, verso 6. Já em Salmo 33, 9 diz: Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Mediante a palavra de quem? De Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, verso 11. Quem participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 e João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio criou. Quem foi que criou? Os céus e a terra. O de Deus pairava sobre as águas. O que de Deus pairava sobre as águas? Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Vamos ver na Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Já em João capítulo 1, verso 1 a 3 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então vamos ver agora a resposta bíblica, né? Lembrando que você pode adquirir esse estudo bíblico recebendo um bloco de estudo bíblico, uma revistinha no qual você pode ler a sua Bíblia e já respondendo. Se você desejar receber esse curso bíblico, entre em contato comigo ou então com o site biblia.com.br. Este curso está disponível lá como Ouvindo a Voz de Deus. Você fazendo esse curso completo, no final receberá um lindo certificado. Então, quem participou do ato da criação? No princípio criou os céus e a terra. Quem criou? Criou Deus. O que de Deus pairava sobre as águas? O Espírito. Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Quem é a terceira pessoa da Trindade? Jesus, por meio de Deus. Nesse momento todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Então, nós podemos ver mais para frente a Trindade trabalhando. E diz bem assim: façamos, o Senhor diz, façamos. Espera aí. No momento não havia nenhum ser humano sobre a face da terra, no início da criação. E Deus disse: façamos. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque ele disse: façamos. Vamos dar vida a essa terra. Eu imagino, claro, que foi Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez esse montão de terra que até aquele momento estava em escuridão. É um projeto ainda não acabado. E depois ele voltou aqui, não sei quantos anos, pode ter sido centenas de anos ou milhões de anos. Mas no momento que Deus chega aqui na terra, ele dá vida, ele coloca vida nessa terra. Ele faz os animais, faz as aves, faz o ser humano. A terra de criada, depois que colocou o ser humano sobre a face da terra, não tem milhões de anos, nem bilhões de anos. Calcula-se em média quase 7.000 anos da terra, quase. Porque nós sabemos que não há bilhões de anos de que há o ser humano sobre a face da terra, de acordo com as escrituras. Então, ainda falando sobre a beleza da criação, dando continuidade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19,
Também em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Então, só há um Deus num sentido de supremacia, de grandiosidade acima de todas as coisas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A beleza da criação divina. Como foi o processo diário da criação? O que houve no primeiro dia? Nós vamos ver agora detalhadamente. Demos uma pincelada no início, né? Falando ali sobre os dias da criação. No primeiro dia, nós podemos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso do 3 ao 5. O que houve no primeiro dia? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5. Então, o que houve no primeiro dia? Lembra da pincelada no início ali o que houve? Deus criou a luz, fez separação entre dia e noite. No segundo dia, Gênesis capítulo 1, verso 6 a 8. Segundo dia, o que Deus fez? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, que é o céu, e as águas sobre o firmamento. Abaixo do firmamento, o firmamento é o céu, abaixo do firmamento é a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Gênesis 1, verso 8. Segundo dia. O que Deus fez no segundo dia? Criação do firmamento, separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Terceiro dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, verso 11. Deus ali havia dado a ordem para que se frutificasse sobre a terra. Porém, naquele momento, era a ordem de Deus. E essa ordem se realizaria muito em breve. Então a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 12. Então, o que houve no terceiro dia, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 9 ao 12, separação entre terra e mares e criação das plantas. Quarto dia da criação, Gênesis 13 ao 19, do capítulo 1. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis 1, 13 e 14. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas.
e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis 1, 17 a 19. No quarto dia, o que Deus fez? De acordo com o texto que lemos. Surgimento do sol, lua e estrelas. É interessante que cada dia que Deus dava a sua ordem, ele se admirava da beleza da sua criação. No quinto dia, versos do 20 ao 23 do capítulo 1 de Gênesis. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis 1, 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 21. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Deus fez no quinto dia criação dos animais marinhos, aves e peixes. Sexto dia. Gênesis capítulo 1, 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Que maravilha! Tudo aquilo que Deus havia planejado estava agora ganhando forma. Os animais, obra da sua criação. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, 26. Estava agora o grande propósito da criação a se concretizar. Tudo que Deus havia criado antes era para o benefício do ser humano, dos seus filhos, aqueles que seriam feitos conforme a sua semelhança, conforme a sua aparência. Deus fez o ser humano. Diz: façamos agora. Também Deus disse: façamos. Estava ali a Trindade trabalhando: Pai, Filho e Espírito Santo, dando forma, dando vida na terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo havia sido criado, toda a perfeição planejada por Deus estava ali, em forma de vida, segundo o projeto de Deus. Gênesis capítulo 1, 31. O que Deus criou no sexto dia? Criação dos animais terrestres e do ser humano. Sétimo dia, o que Deus fez? Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Assim, pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Era o momento agora de contemplar a beleza da criação. Gênesis capítulo 2, 1 e 2.
É maravilhoso quando nós fazemos um projeto, desenhamos alguma coisa, uma casa ou algum outro projeto, damos forma ali na criação na nossa mente, depois passamos para o lápis, muitas vezes um papel, escrevemos o nosso desejo. E é maravilhoso quando agora se ganha forma. Imagine agora diante de Deus a sua perfeição, a perfeição das suas mãos, a perfeição dos seus pensamentos ganhando forma na terra. Foi assim que Deus se maravilhou de toda a beleza da sua criação. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, verso 3. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. O único dia na Bíblia Sagrada que a Bíblia mostra que é santo é o sétimo dia. E o sétimo dia tem nome de acordo com a Bíblia Sagrada. O sétimo dia se chama sábado. Qual é o primeiro dia da semana? Segunda? Não, segunda é o segundo dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexto dia. Sétimo dia, o sábado, o dia da criação. É um dia que Deus separou para o ser humano descansar. O ser humano não pode dizer bem assim, eu posso escolher qualquer dia da semana para descansar, porque o que importa é descansar. O que importa é separar um dia para adorar a Deus. Se engana aquele que pensa assim, porque o assim diz o Senhor é o sétimo dia, que é o dia de descanso. O que Deus fez? Deus descansou no sétimo dia, o abençoou e o santificou. Como foi a criação do homem e da mulher? Homem criado do tracinho da mulher, criada da tracinho de quê? Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Não é ter uma alma vivente dentro de si. Passou a ser uma alma vivente. Até aquele momento era pó, era terra. E Deus agora soprou. Antes, e Deus moldou aquele boneco com todos os formato que nós temos, na perfeição ali, no Jardim do Éden. E agora, para dar vida àquele barro, Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. E ele agora passa a ter vida. Ele passa agora a ser uma alma vivente. Então, se alguém disser assim, eu vi uma alma, eu vi muitas almas, é o mesmo dizer, eu vi uma pessoa, eu vi uma multidão de pessoas. A alma na Bíblia é uma pessoa viva. O morto não tem alma. Nós veremos uma lição mais para frente falando sobre esses detalhes. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gênesis capítulo 2, verso 19. Então, o ser humano que colocou o nome em todos os animais que há sobre a terra e também sobre as águas. Deu nome o homem
a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2, 20. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. Gênesis 2, 21 e 22. Até aquele momento que Adão coloca nome em todos os animais, ele se achava sozinho. Mas como pode? O lobo tem ali a fêmea, o leão tem a leoa, todos os animais têm uma fêmea e eu me encontro só. O que é que está acontecendo? Imagine. E agora Deus coloca ali a necessidade de um novo, de completar um par para Adão. E ele dorme, e Deus tira uma costela e ali molda. A mão que moldou o barro para fazer Adão foi a mesma mão que moldou a costela para fazer Eva. E quando Adão abre os olhos, ele encontra ali uma linda mulher ao seu lado, na pura e perfeita perfeição, não diferente de todas as perfeições que haviam ali. Tudo havia sido perfeito, saído das mãos do Senhor. E ali estava Eva, ossos dos seus ossos, carne de sua carne, osso do seu osso, carne de sua carne, tirado do seu próprio corpo. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, 23 e 24. Adão colocou o nome em todos os animais da terra. E também colocou o nome naquela também que o Senhor havia criado, semelhante a ele, semelhantes eles, o casal agora, semelhante a Deus. E Adão também coloca o nome e passa a chamar aquela que havia sido criada pela mão de Deus, segundo a sua semelhança, e chama varoa ou mulher. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Como foi a criação do homem e da mulher? De acordo com os textos lidos. Homem foi criado do quê? Da ou do pó. Do pó de quê? Da terra. Aí a mulher foi criada do quê? Da costela de quem? De Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nenhum é maior que o outro. Tanto o homem quanto a mulher são feitos conforme a misericórdia de Deus, o amor grandioso do Senhor. Então, todos nós somos dependentes da mesma fonte de vida. Diferentemente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você assim consentir que Deus opere em seu viver e te transforme para uma vida melhor, Ele assim o fará. Se assim você desejar. Eu e você temos o livre arbítrio. Os animais, eles não têm raciocínio de distinguir o certo do errado. Eles não podem, eles têm apenas o instinto, mas o ser humano tem a capacidade intelectual, tem o entendimento, tem inteligência de escolher o certo ou o errado, escolher obedecer a Deus ou não. Todo o projeto de Deus não se limitava somente a uma
a um momento de vida aqui na terra, mas de vida eterna. Nós veremos no estudo mais para frente o que atrapalhou ou o que fez com que o plano de Deus não se tornasse possível de imediato vida eterna para o ser humano. Mas Deus planejou e resgatou o ser humano novamente quando Cristo morreu na cruz do Calvário pelo ser humano. O ser humano ele perdeu em um momento a oportunidade de vida eterna, mas foi restabelecido essa união com o céu novamente, entre a terra e o céu através de Jesus. O plano de Deus ainda continua estabelecido de vida eterna para você. Quer você permitir que Deus te dê algo melhor? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso, está lá em Gênesis capítulo 8, capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, mesmo o texto que nós vimos, que Deus deu ordem para que se produzissem ervas, que deem semente, frutos, naquele momento havia a ordem de Deus. Em um momento oportuno, aquela ordem ganharia forma. Mas até aquele momento não havia necessidade de a terra ser totalmente, nascer ervas em toda a terra. Porque o ser humano ainda não havia se expandido, não havia se multiplicado sobre a terra, nem também os animais. Era um princípio ali. Então Deus fez um local maravilhoso ali, plantou um jardim perfeito. O Senhor fez um jardim do Éden, na direção do Oriente, como diz o texto. E ali plantou toda a perfeição. Na medida que o ser humano fosse se multiplicando sobre a face da terra em perfeição, esse jardim ia se expandindo e todos poderiam desfrutar de vida eterna e de bonança, de pura perfeição, de pura harmonia com Deus, ligação com o Pai, sem nenhum tipo de maldade, só o bem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Não é o cultivar que nós vimos hoje que tem que suar bastante para adquirir o pão. Era um cultivar leve e suave, prazeroso. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim, o jardim do Éden. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do... A desobediência às orientações de quem acarretaria duas consequências. Primeiro, deixar o jardim. Segundo, ficar sujeitos à morte. Vamos ver? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, 25. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. A vida aqui na terra, a vida eterna, era condicional. E continua sendo condicional. A obediência a Deus. A desobediência a Deus não faz parte do plano da salvação. Foi um plano idealizado pelo inimigo, que nós veremos mais adiante. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava ali o não de Deus. Não coma. Questão do livre arbítrio. O ser humano tem a capacidade de escolher obedecer ou não. E aquela árvore que estava ali, o conhecimento do mal, do bem e do mal, poderia ser a oportunidade do ser humano mudar de ideia, no sentido de não querer mais obedecer a Deus. Não é algo imposto de Deus que o ser humano obedeça sem o querer. Tem que haver um querer, tem que haver um amor recíproco do ser humano para com Deus, porque o de Deus é incondicional. Mas agora resta o amor do ser humano para com Deus. A desobediência às orientações de quem acarretaria duas consequências? De quem? De Deus. Deixar o jardim e ficar sujeito à morte.
O ser humano não foi feito para morrer, mas para viver vida eterna. Mas cabe ao ser humano escolher hoje. Ainda está condicional. O ser humano pode escolher hoje um dos dois, ou vida eterna ou morte eterna. Recapitulação. Hoje aprendemos que a que antes de ser era sem e vazia. Hoje aprendemos sobre o que? A beleza da criação divina, é o título da lição. Hoje aprendemos que a terra, que a terra antes de ser o que? Criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por quem? Por Deus. Em quantos dias? 7 dias? Não, em 6 dias. No 7º dia ele descansou. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito quem? Santo e quem? E Jesus. O homem foi criado do quê? Pó da terra. E a mulher foi criada de quê? Da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de quem? De Deus. Então vamos agora completando. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser o quê? Criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. O céu e a terra foram criados por quem? Deus. Em quantos dias? 6 dias. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho, que é Jesus. O homem foi criado do quê? Do pó da terra. E a mulher foi criada da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, compromisso de fé. Diante de cada momento que a gente estuda a palavra do Senhor, precisamos tomar uma decisão. Na medida que a Bíblia diz, se conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, não é o conhecimento da verdade que vai me salvar, mas é o fato de eu obedecer à verdade que vai se confirmar o plano da salvação de Deus em minha vida. Ou, ao contrário, se rejeitarmos, poderemos perecer por livre e espontânea vontade. Compromisso de fé. Aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim, se sim, você marca. Crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Sim ou não? Quer conhecer mais a respeito de Deus, o Criador? No próximo estudo nós vamos recapitular, ou vamos, no caso, estudar. Para alguns é recapitular, para outros é aprender do início sobre que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o próximo estudo.